Seja bem-vindo ao Taustcast. Essa semana a gente tem mais um convidado especial. Eu queria agradecer, a gente já vem acompanhando os views dos outros podcasts que a gente gravou e tá sendo maior do que a gente imaginava que seria nesse começo de jornada. Então, muito obrigado a você que já nos assistiu. Então, e se você assistiu e tá assistindo aqui, deixa aquele like. Se você tiver uma dúvida aqui, deixa nos comentários, vai ser um prazer responder todo mundo que comentar aqui. E se você tem algum amigo, tem alguém que faça sentido pra ele, não esquece de compartilhar aí com seus amigos, com sua comunidade aí, pra gente poder levar esse assunto que a gente busca aqui bastante carinho, trazer profundidade, trazer algo realmente que vai causar impacto no seu negócio pra outras pessoas aí, compartilhar com elas. Seja muito bem-vindo, Ricardão. Valeu, bom dia pessoal. A gente tá com mais um baita de um convidado aqui, né? Acho que a gente vai aprender muito com ele também. E vamos lá, acho que vem assunto muito bom por aí. É isso aí. Ele é um convidado, um amigo especial de longa data da minha família e que a gente se aproximou recente, né? Ele é o Márcio, ele é o CFO do Senac São Paulo, isso mesmo. Eu tenho o privilégio de chamá-lo de nosso conselheiro na Taust, nos apoia nesse ano de 2024 aqui, dando alguns bons conselhos, trazendo mais experiência para nossa jovialidade, né? Já que o meu pai não tá nem no conselho, a gente já falou isso no podcast dele. Então seja muito bem-vindo, viu, Márcio? É um prazerzaço estar com você aqui. Obrigado, Paulo Henrique. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos e todas. É um enorme prazer estar aqui, né? Aliás, eu estava ansioso, falou, quando é que eles vão me convidar? Né? Porque eu assisto todos os podcasts de vocês, acho muito útil, né? Acho que contribui bastante para o empresariado, né? E para nós enquanto profissionais, né? Acho que os temas são bem bacanas. Então, estou muito honrado de estar aqui com vocês. Perfeito. Ô, Márcio, quantos anos de Senac? Quantos anos dando aula, assim? Cara, eu completo esse ano 33 anos de Senac, né? 33 anos de Senac, e por incrível que pareça, eu comecei como professor no Senac, né? Eu tinha lá 22 anos e eu fui convidado a ser professor do técnico em contabilidade. Eu era aluno do curso técnico contabilidade, eu já era contador de uma indústria na cidade, e eles me convidaram, falaram, poxa, você domina bem o assunto, então vem ser o nosso professor. Então, em educação, eu já estou aí há muito tempo, esses 33 anos, né? No Senac eu não sou professor, depois eu passei a ser diretor de escola, hoje estou como diretor financeiro, CFO, né? Então eu não estou em sala de aula no Senac, mas é uma instituição educacional que transforma a vida das pessoas e eu tenho muita honra de fazer parte disso. E também sou professor da FGV, né? Então há 18 anos também sou professor nos cursos de MBA da FGV. Que legal. Você deu aula pro meu pai de contabilidade no Senac? Não, né? não. Né? Quando ele se formou, eu era lá de Presidente Prudente. Ah, tá. Mas já dava era aula. professor, já. E eu gosto bastante. Eu nasci dentro de um escritório, né? Eu, com 12 anos de idade, eu era office boy, né? O pessoal nem sabe mais o que é, né? O seu pai era contínuo no banco, eu era office boy, o menino que saía buscando notas fiscais nas empresas, levando guias para eles pagarem, né? Mas aí tive uma trajetória na área fiscal, na área trabalhista, né? Então a minha experiência foi grande. Lá meus 5 anos de início de carreira profissional foi dentro de um escritório de contabilidade, um pequeno escritório de contabilidade, né? Mas um baita de um aprendizado, né? Eram 5 funcionários para dar conta lá de 50 empresas, né? Então, mas foi um aprendizado. Eu vendo o seu currículo e não sei da história toda ainda, mas eu vejo que você é um cara que estuda muito, né? Que se prepara muito. Se a gente puder falar assim, o Márcio é especialista em tal coisa, no que a gente poderia falar? Curiosidade mesmo. Olha, eu sou especialista em finanças, né? Até pela minha atuação profissional, tenho um doutorado em finanças, tenho 2 mestrados, né? Então eu gosto muito de estudar, né? Por isso que eu estou numa instituição educacional. Não vale o ditado que casa de ferreiro, espeto de pau, né? E a instituição sempre incentivou isso e eu busquei todas as oportunidades, né? Então, especialista em finanças, contabilidade, finanças. Mas ultimamente eu venho tentando, né, eu diria que é a minha segunda etapa, né, de vida profissional, embora eu já tenha 55 anos, né, mas essa minha segunda etapa eu venho tentando me especializar em outras coisas que saem do conhecimento técnico, né. Então eu tenho investido muito em discutir e pensar inovação tecnológica, inovação de processos, né, e algo que
eu venho buscando me especializar, né? Liderança, gestão de pessoas, né? E governança, que é algo que eu acho que é extremamente necessário para qualquer negócio, independentemente do tamanho, e pode ser uma grande contribuição, um legado que eu posso deixar aí para a sociedade. Porque chega uma certa etapa da vida profissional da gente que a gente quer muito mais retribuir do que pedir, né? Uhum. Quando eu tinha a idade de vocês, né? Quando eu estava lá, tinindo, né? Crescendo na minha carreira profissional, só tinha pedir, né? Falou, puxa, tomara que Deus me dê um bom emprego, uma boa oportunidade de conhecer pessoas. A gente só pede. Chega uma etapa que a gente está muito mais falando o que eu posso devolver, né? Eu recebi tanto, o que eu posso devolver para a sociedade, né? Para minha família. Então, eu gosto bastante disso. Legal. E aí o Márcio é um cara que tem muito assunto que ele tem para falar, e a gente filtrou aqui alguns principais que a gente acredita que faz sentido pro nosso público, para quem tá nos assistindo aqui, né, do pessoal que fatura aí na casa dos seus R$1 milhão mês, que até outro dia não faturava menos, o pessoal dessa faixa, né? Isso então, aí. Acho que eu queria até falar um pouco de valores, que eu vejo que às vezes o pessoal não fala de valor. Eu tenho nas minhas relações, nos meus almoços, eu tenho tipo, ai, nossa, a pessoa ganha bem. Eu falei, bem quanto, cara? Quanto que é bem? Quanto que é ganhar bem? E pra trazer um pouco acho que, sabe, de profundidade pra conversa. Sim. E aí, o principal, Márcio, que eu queria te perguntar, que até hoje pra mim parece respondida, não é respondida, que é essa estrutura de governança? Como estruturar? Eu queria que você falasse um pouco desse assunto aí para nós. Não, bacana. É um tema que eu gosto bastante, tenho me aprofundado também. Eu vou procurar não trazer isso do ponto de vista técnico, conceitual, imaginando como é que isso se aplicaria a uma empresa, uma pequena, uma média empresa. Né? Mas governança é a forma, os mecanismos, a estrutura, né, os princípios que você usa para garantir a governabilidade de uma empresa na perenidade. Né? Ou seja, você conseguir fazer com que uma empresa esteja hoje, que ela cresça e que ela continue existindo no futuro. Quais os mecanismos que a gente faz para otimizar essa estrutura e o principal, né, para que a gente conduza isso de forma ética, responsável, pensando aí nas famílias que dependem da gente, seja dos nossos funcionários, dos meus clientes, etc. Então, é essa estrutura. Quando a gente pensa em governança, toda empresa tem o seu modelo de governança. Se é uma pequena empresa, bom, tem o dono, é ele que governa, certo? Qual é o grande problema quando você tem um único governante? Né? Você está indo para um autoritarismo. E isso não vai sustentar a empresa ao longo do tempo. Quando você vai para o modelo de governança, como é que eu tenho uma gestão compartilhada? Como é que eu posso, por exemplo, ouvir a opinião de outras pessoas e às vezes até da minha própria equipe, né? Porque a minha equipe tem uma contribuição muito grande. Isso depende do modelo de governança, né? De liderança que eu quero impor aí no meu negócio. Eu participo de conselho, eu sou presidente do Conselho Fiscal, né? De um fundo multipatrocinado de previdência, já sou há muito tempo, mas aí é um fundo com 4 bilhões, né? Então tem muito dinheiro. Então tem diretoria, tem conselho deliberativo, tem conselho fiscal, tem 15 conselheiros, né? É uma estrutura, bom, não dá para trazer para uma pequena empresa, mas poxa, se eu sou o dono da empresa, eu não tenho sócios, como é que eu compartilho essa responsabilidade ouvindo ideias que possam me levar a tomar uma melhor decisão ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, hoje surge a possibilidade de conselhos consultivos, certo? Que é você trazer profissionais com a grande experiência em mercado e ele pode trazer essa contribuição para dentro da sua empresa. E ele passa, por exemplo, dentro do modelo de governança, ele passa a assessorar o dono da empresa, né? E até os diretores da empresa, os gestores da empresa, no processo de tomada de decisão estratégica. E, aliás, essa é a principal dificuldade, principalmente das pequenas e médias empresas, né? O direcionamento estratégico. Né? Onde é que a empresa quer estar, né, daqui a 5 anos? Certo? E o que eu preciso fazer para chegar até lá? Então, dentro do modelo de governança sustentável, você tem uma etapa que é uma etapa estratégica, isso pode estar em um conselho, isso hoje está na cabeça do dono, mas seria bom se ele compartilhasse com pessoas que têm uma experiência maior. Né? E desenhar esse direcionamento estratégico. Depois ele desce para as camadas intermediárias, para as equipes, e ele coloca isso em pé, que é a segunda maior dificuldade.
Às vezes a gente planeja muito bem, a gente vai lá, vamos gastar 3, 4 dias, vamos pensar lá na nossa matriz SWOT, né? Nas nossas forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, né? Maravilha, inspirador, coloca num documento, né? Coloca lá no PowerPoint. E aí fala, agora põe isso em prática, né? Põe isso em prática, sai do PDF ou do PPT, né, e põe no EXE, né, que é o executável. Né? Essa é a grande dificuldade. E aí, em um modelo de governança, você pode ter pessoas que vão monitorando, falar, você prometeu para você mesmo e para nós que você faria determinadas coisas, você não está fazendo. Ou seja, 2025, né, ou seja, daqui a 5 anos, você não conseguirá aquela sua visão de futuro. Né? Dentro do modelo de governança, tem isso. E várias outras coisas mais. Né? Hoje, por exemplo, pensando na Taust, como é que vocês se protegem uma questão reputacional? Certo? Qual é o código de conduta e o código de ética para os funcionários? Né? Então, de repente... Tem bem descrito lá. Hoje a gente hoje eu tenho orgulho de falar. E é fundamental, porque aí eu falo, poxa, nós agimos de forma ética, transparente, etc. Mas ok, aí você tem 50 funcionários, eles estão agindo assim, né? Quando está representando a sua empresa, então você tem o código de conduta, o código de ética, e ele, novamente, não é só um documento que está na gaveta, né? Ele está na cabeça das pessoas. E isso faz parte dos mecanismos de uma estrutura de governança. Vai nessa profundidade também? Vai tudo? nessa profundidade. Legal. Né? E aí, como é que você desenha isso para ele ser sustentável ao longo do tempo? E tudo registrado, né? Não é só, tipo, vamos estruturar, né? E tudo registrado. Essa estrutura é tudo totalmente desenhada, assim, colocada no papel. Exato. E assim, só um último ponto que eu acho extremamente importante, né? Principalmente no pequeno e no médio empresário. Ele pensar em sucessão. Ele não criar um modelo de negócio que é muito bacana embaixo do CPF dele, da cabeça dele. Ele tem que ter ali a serenidade de construir um modelo que ele possa ser perene. Né? Se ele não estiver ali, e ele pode não estar mais ali por N fatores, inclusive, né, fatores de vida, de doença, etc. Mas eu quero que a empresa continue. Então, ele criar um modelo que ele seja sustentável com o modelo sucessório. Quais são as pessoas que eles estão preparando para que ele possa assumir caso ele tenha uma dificuldade, certo? Caso ele tenha uma dificuldade. E isso está dentro do modelo de governança. Qual é a estrutura que você tem para preparar pessoas para te suceder em um determinado momento? Eu fico pensando, como convencer esse cara de fazer isso? Porque esse cara sofreu muito. Eu fico vendo pelos empresários que a gente acompanha lá. Esse cara ralou pra caramba, esse cara sangrou, esse cara chorou, esse cara lutou muito, esse cara assim, é muito cascudo de várias formas, porque esse cara sofreu muito pra ter o que tem. Aí a gente fala, vamos fazer uma sucessão. Eu acho que deve vir eu vejo vindo, tipo assim, vamos passar de mão beijada pra alguém. Como convencer esse cara, tipo, vamos fazer um plano de governança aqui, estruturar o negócio? O primeiro convencimento é ele imaginar o seguinte, para quanto tempo você acha que essa empresa vai existir? Inclusive para poder trazer contribuição social para os próprios funcionários ou para aquele mercado potencial que ele atua. Ninguém abre uma empresa pensando, não, meu negócio é 1 ou 2 anos, depois eu estou satisfeito. Certo? Pelo menos não deveria, porque você tem que pensar em algo, qualquer instituição, para que ela seja perene. Né? Então, esse primeiro convencimento, eu falo, cara, se você tiver um problema de saúde hoje, o que acontece com a sua empresa? Porque normalmente o empreendedor, o dono da empresa, ele é muito bom. Ele é muito bom, ele é bom em vendas, ele é bom em operação. Ali, né? Cara, provavelmente ele tem um excelente domínio. Senão ele não duraria alguns meses. Né? Então, ele está lá. Agora, se ele tiver um problema de saúde, por exemplo, a empresa vai caminhar sem ele? Ou se ele resolver, que é o que acontece quando a gente vai ter uma maturidade maior, eu quero aproveitar um pouco mais a vida, né? O cônjuge vai te chamar para isso, os filhos vão, agora você tem que curtir mais a família, então eu tenho que tirar um pouco o pé do acelerador. Não, deixa o pé lá, mas coloca alguém para te ajudar a acelerar e a pilotar, né? Então, eu acho que esse é o primeiro convencimento. Mas a gente sabe que a gente só vai no médico quando a gente está com dores fortes. Ou quando a gente está com medo, né? Então, mas por isso que hoje, por exemplo, na saúde preventiva, a gente primeiro tenta motivar as pessoas para que
Como é que você faz uma manutenção preventiva para você não ter um problema de saúde? Né? Mas confesso que é uma dificuldade. É uma dificuldade. Tá. Ô, Márcio, você viu que a gente vai aprender muito aqui também hoje, né? Eu tô A gente vai aprender muita Eu tô pensando coisa. das longas conversas que eu tive com meu pai sobre esse tema, assim, e pra ele... Seu pai já fazia isso, né? Anos atrás aí. O quê? Esse plano de sucessão, tudo na cabeça do seu pai. Ah, ele já fazia. Né? Mas ele era duro, ele não queria. Se falasse pra ele, vou trazer um conselheiro na cabeça dele... Aham. Não... Mas ele fez, né, cara, isso, né? Se for ele ver na fez. prática, ele fez. É. Ô, Márcio, eu tava organizando uma forma na minha cabeça aqui de te fazer uma pergunta que durante a jornada que você tá com a gente, uma das primeiras falas que você colocou lá atrás é que a gente não tem que ficar olhando pro painel, né? A gente tem que ficar olhando pro para-brisa, né? Olhando pra frente. E aí, eu acredito até que quando você consegue construir e fazer com que o empreendedor tenha essa reflexão de olhar para frente, se vai ser uma sucessão familiar, se aquele negócio ele vai preparar para venda. Eu sinto que em boas conversas, pelo menos no nível de relacionamento que a gente tem com os clientes, a gente consegue trazer esse cara para reflexão. Mas eu penso assim que a grande dor do empreendedor, como você mesmo disse, é fazer o plano acontecer, né? A execução. Porque ele é o vendedor, ele é o comprador, ele é o executivo da empresa, ele é o cara que faz tudo na maioria das vezes. E aí como que ele desprende do negócio ali do dia a dia, não sei se essa é a palavra, mas como que ele para de olhar só para o painel e começa a olhar pro para-brisa mesmo, pro futuro. Porque eu acho que quem deve estar nos assistindo fala, pô, mas como que eu concilio isso? Né? Como que eu faço isso? É através de um sócio? Colocando, sei lá, uma outra pessoa nesse meio aqui, a liderança, eu engajar mais a liderança para que ela faça esse papel do dia a dia e eu consiga olhar para frente. Na prática, como que isso é executável? Tá, vou trazer um pouco da minha experiência e até em conselhos em algumas empresas que eu venho tentando ajudar. A grande dificuldade é sair do pântano da operação. Porque quando você entra na operação, e a operação, para quem domina o negócio, ela é bacana. Né? Provavelmente para vocês ir lá na área, na área de pessoal, tentar ver folha de pagamento, como é para entrar lá na parte contábil. Cara, isso é muito prazeroso para quem domina. Só que isso demanda tempo. E aí quando você entra numa área, num pântano, conforme você vai afundando, fica um pequeno pedaço da cabeça só para você respirar. Você não tem tempo para pensar. Você não tem tempo para pensar no futuro. E quando a gente fala dessa governança, é pensar no futuro, certo? Porque o dia a dia o pessoal toca. Né? Então, primeiro é esse convencimento. Né? O cara que é o dono de uma empresa, que ele é um empreendedor, ele tem um baita do know-how. Mas esse know-how só vai ser útil quando ele começar a ter tempo para pensar. Para pensar. E pensar é pensar em futuro. Onde é que a gente está? Já chegamos aqui. Onde a gente quer chegar? Qual a melhor estratégia para eu poder atingir isso? Então, eu diria o seguinte. Hoje você tem que estar consumido 70% do seu tempo pode estar na operação, mas 30% tem que estar no pensamento estratégico. Tem que estar na prospecção de clientes, tem que estar lá ouvindo a sua equipe, seus funcionários, tem que participar de eventos do mercado para falar, cara, nós estamos dormindo em algum ponto aqui, certo? Eu estou lá dentro da empresa, eu estou lá dentro da fábrica, eu estou lá dentro do comércio e tal, eu estou com a cabeça para baixo e não estou conseguindo olhar para frente, certo? E para mim vai um outro ponto que eu sei que é difícil, né? Disciplina. Sim. Disciplina. Né? Eu faço aula de tênis 2 vezes por semana, certo? Eu faço 6 horas da manhã, eu não tenho tempo. Né? Eu não tenho tempo. Certo? Mas eu sei que isso é fundamental para a minha atividade física. Certo? Eu vou na academia na hora do almoço. Né? Falo, mas podia estar almoçando? Falo, cara, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de um tempo para minha cabeça, um tempo para o meu corpo. Eu vou na hora do almoço. E o pessoal fala, cara, você é louco, você vai na hora do almoço? Cara, eu preciso ter um tempo. E aí é disciplina. É igual ir na missa, é igual ir na igreja ou em qualquer culto ecumênico que você vai para que você dedique a sua espiritualidade. Aqui é se dedicar ao pensamento estratégico. Sim. Certo? Que é o que vai garantir que a empresa continue existindo ao longo do tempo. Tenho certeza que é o que o seu pai quer.
para esse negócio. Com certeza. Certo? Porque ele olha e ele fala, ele está pensando nos netos dele. Ele fez um negócio. Né? Ele a falou, próxima etapa. Ele falou quando eu vi aqui que ele fez um negócio pela gente já. Ele já falou no evento que a gente fez também de final de ano. Ele falou: eu comecei isso aqui pelos meus filhos, né? Porque eu trabalhei muitos anos para outras pessoas e queria oportunizar para meus filhos trabalhar para eles mesmos, assim. Então, o negócio comecei por causa disso. Ele fala. Ô, Márcio, e o que deve acontecer na cabeça do cara, e eu acho que na minha cabeça, pelo menos lá atrás, o cara quer carregar tudo sozinho, né? Ele quer carregar o piano, tocar o piano. E eu vejo assim que ainda é um tema muito novo, né? Principalmente para o pequeno e médio empresário, ter um terceiro ali, um consultor, um conselheiro, ajudando ele a fazer o negócio prosperar, né? E eu vejo que isso acontece em todos os temas, porque hoje a gente é cercado assim, de pessoas muito competentes, né? De parceiros, você é um deles. E aí, conversando com os nossos clientes, na grande maioria das vezes, o cara ali, o centro da empresa, o cara é a empresa, que é o que você falou. Sim. E muitas vezes ele não quer, sei lá, ele não acredita ou ele não quer investir em trazer um conselheiro, um consultor, escutar uma segunda opinião, e como isso é fundamental para o negócio prosperar, né? Porque às vezes, é o que você falou, o negócio vai perdurar ali 10, 15, 20 anos, e depois, quem vem? Mas eu vejo que isso é um movimento muito novo ainda, né? Em todos os aspectos da empresa. Sim. E acho que o ser humano, né? Não todos, mas uma maioria, tem uma dificuldade que é o egocentrismo, né? Uhum. Então, você se imagina sendo da empresa, e isso te valoriza. Isso dentro da gente é muito bom. Eu falo, cara, eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Eu que sustento tudo isso. Mas, cara, todo mundo tem certos momentos da vida que você precisa ter um tempo para você. Se você fica com esse pensamento egocêntrico, certo? Você está colocando o futuro da empresa em risco. E o seu futuro também. Né? Então, a reflexão sobre isso é: quanto custa para uma pessoa fazer essa operação? Quanto me custaria um funcionário para fazer essa operação, uma parte da operação, e me dar mais tempo para eu fazer outras coisas? Uhum. Para eu prospectar clientes, para eu poder pensar. E aí eu encontro, né, eu tenho várias pessoas que eu converso sempre que são pequenos empresários, tem meu irmão, tem alguns amigos, né, cara, ele vai carregar caixa, ele tem um mercadinho, ele vai carregar caixa, certo? Falar, tá, é bacana, né? Eu tenho um amigo que tem uma tapeçaria, converso sempre com ele, um grande amigo lá, cara, uma tapeçaria extremamente tradicional em Presidente Prudente lá, né, tradicionalíssima, atende grandes empresas, atende a sociedade como um todo, e eles têm 3 funcionários. Certo? Fala, cara, mas põe mais funcionário. Não, é difícil você preparar pessoas. Aí, vez ou outra, ele está lá montando sofá, né? Trocando estofamento do sofá. Eu falo, mas cara, você não devia estar visitando. Não, mas o pessoal não entrega um bom serviço, vou eu fazer. Eu falo, tá, isso é ótimo. Né? Isso é ótimo. Né? Você não prepara a pessoa, você não visita cliente, quem é que vai visitar? Em um determinado momento, vem um concorrente e vai acabar com o seu negócio. Quanto custa? Né? Ah, tá, eu pago um bom salário. Quanto custa treiná-lo? Vai lá, fica do lado dele. Mas aí a gente tem sempre essa, não, eu sou muito bom e não tem ninguém melhor do que eu e eu não vou conseguir preparar ninguém. Egocentrismo, certo? E aí tem que ir para a clínica mesmo. Né? Entendi. É um tratamento patológico. Eu queria, dessa conversa ainda, e vou querer levar para outra na prática, mas o que o conselheiro faz, pra galera saber, assim? Você na prática, o que é que você faz? É dar conselho mesmo? É chegar lá? Dar conselho. Tá. Né? Na verdade, né, quando a gente pensa, o conselheiro, ele cai dentro de uma empresa, né, ele traz o know-how que ele tem, já das grandes empresas que ele participou, né, tem ali uma boa vivência, ele chega e a gente conversa e troca ideias sobre qual direcionamento estratégico seria bom para o seu negócio. É muito mais do que isso. Você tem que entender aquele mercado, você tem que entender um pouco da operação da empresa, um pouco ou muito, entender como é que a empresa funciona, para que depois você possa dar recomendações. Né? Quando a gente fala em conselheiro, a gente tem um conselheiro deliberativo, administrativo, que inclusive tem responsabilidades civis, né? Dependendo do que acontecer, né? Tivemos aí, por exemplo, o caso lá das lojas americanas, né? Os conselheiros, seja o conselho fiscal, o conselho administrativo, e aí, você tem culpa ou não
pelo que aconteceu. Então, mas essa é uma estrutura que é uma estrutura muito mais complexa das grandes empresas. O conselho consultivo, ele tem esse mesmo papel, mas ele dá recomendações. E é óbvio que eu não posso dar uma recomendação, por exemplo, para uma empresa de assessoria e consultoria contábil empresarial, se eu não tiver um domínio sobre isso, certo? Se eu não tiver um domínio, então eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar aquele negócio, certo? Para que eu possa dar boas recomendações. E a recomendação, só que tem uma matriz que a gente sempre segue, certo? E a matriz do planejamento estratégico, pensar, matriz SWOT. Você sempre pega o nosso planejamento estratégico lá e vem cobrando em cima dele, né? E tem outros mecanismos hoje mais modernos que você pode utilizar, mas são ferramentas que o empresário, né, o empreendedor, ele não usa no dia a dia. Certo? Se ele foi lá e fez um curso do Sebrae para o Empretec, por exemplo, que é para preparar empreendedor, fizeram isso porque é o básico, que é qualquer plano de negócio, qualquer empresa para começar, ela precisa começar com um planejamento estratégico. Mas ele esquece depois. O conselheiro traz ele para a baila. Falou, vamos lá. E eu, por exemplo, e aí a gente já passou por certas situações, às vezes o dono quer trazer o conselheiro para dentro da operação. A gente fica tentando te puxar, né? Você fala, cara, não, porque senão... O Márcio fala, não quero. Aí não. Porque senão eu vou ser mais um analista seu e não é essa. Eu sou conselheiro, não me leva para a operação, porque se eu cair na operação, eu vou estar no pântano. Exato. Certo? E aí, na verdade, como eu falei que o empreendedor ele está 70% na operação, ele precisa estar uns 30% no estratégico, né? Nessa reflexão, para o conselheiro é muito diferente. Talvez eu tenha que estar 10% enxergando o que é operação, mas eu tenho que estar 90% no estratégico, né? Eu tenho que estar lá na próxima reunião e falar, vocês prometeram que vocês iam fazer isso. Nós nos comprometemos no plano para esse ano. Não estamos fazendo, né? E se você não fizer, então vamos rediscutir qual era a visão de futuro. Certo? Então esse é o papel do conselheiro. Cobrar, né? Quase que uma coisa. Acaba sendo uma cobrança, né? É cobrar. E nas grandes empresas é isso que acontece. Vamos lá, o resultado tá dentro daquilo que nós previmos, e mais do que o resultado, que é o que está lá dentro do P&L, da DRE, né? Não atingimos as nossas vendas. Mas vamos lá, certo? É por esse momento. Estamos colocando em pé tudo aquilo que nós nos propusemos, na matriz, no pilar de pessoas, de cliente, de qualidade, né? De organização da nossa estrutura, certo? Porque, ok, é uma situação momentânea, né? Tivemos queda de receita, mas em 2025 a gente recupera ou não? Cara, para isso é a sua diretriz estratégica, seu direcionamento estratégico. E esse é o papel de um conselheiro, certo? É te lembrar que você está planejando talvez bem, mas não está executando. E te cobrar. É o que eu faço muitas vezes com vocês. Né? A primeira vez que eu... Até contando um pouco da história nossa, né? A primeira vez que eu ouvi sobre conselheiro foi em 2018. Que um amigo de um grande escritório, que eu tava conversando com ele, e ele falou assim, cara, eu tenho um conselheiro e tal, e ele me cobra, me dá diretriz toda semana, no caso dele era toda semana, era indicador, não tá fazendo porquê e cobrando para todos os sócios estarem engajados. Eu falei, caramba, existe isso? Aí ele me explicou assim, aí depois de anos, aí eu fui conversando com o pessoal, vamos trazer alguém, com a ideia de puxar realmente, né? E aí a gente, nossa, demorou, hein? 5 anos, né? Depois, mas eu acho a importância de você estar andando com pessoas acima do seu momento, né? Então, eu acho que cada um tem seu momento e a sua velocidade, a gente tem a nossa, e eu acho que você tá nos assistindo pode encontrar a sua. Eu tava ouvindo aqui e já falar, nossa, pra mim já faz sentido aprender e já colocar em prática, né? E aí eu lembro, e aí já fazer uma transição pra tecnologia, que aí eu comecei a pensar, da onde vai vir o dinheiro? Aí eu falei, nossa, da onde vai vir o dinheiro para eu poder fazer essa estrutura de colocar uma pessoa no meu lugar no operacional, de contratar alguém para vir pro conselho ou para uma questão mais consultiva, de trazer mais pessoas para a área comercial, de estrutura comercial e de sucesso do cliente. Eu comecei, falei, nossa, a gente tem que criar uma outra empresa que tem que ser criada, e da onde a gente vai tirar os recursos? Aí eu fiquei, eu vou ter que tirar ou da margem do negócio, ou vou ter que acelerar o processo e aí foi uma das escolhas que... Aí você pode até quiser dar uma consultoria ao vivo aqui. Que aí a gente falou assim, não, eu lembro que eu apresentei para todo mundo e falou, não, então vamos acelerar o processo e vamos ao mesmo tempo comer margem.
Pra gente poder, na verdade, não é comer margem, na verdade é pegar a margem e investir no nosso negócio. Então, investe forte em tecnologia para acelerar processos burocráticos que o cliente não vê valor, que é a nossa luta até hoje. E vamos pegar o dinheiro e colocar para o nosso negócio crescer, toda essa estrutura robusta para a gente poder ver um crescimento do negócio. E aí as coisas foram acontecendo e estamos aqui, né, na luta até hoje. Mas aí eu queria que você falasse um pouco, que aí eu fico às vezes também até... Eu sou muito defensor de tecnologia para as questões administrativas. A gente tem esse quê, assim, de ser um vendedor de tecnologia, de quem acredita que vendedor de tecnologia, entendendo que se a tecnologia funciona, se faz sentido para mim, e eu acho que faz sentido para o cliente, entendendo que vai ter um impacto de aceleramento de processo no cliente. Obviamente, fazendo com que as pessoas trabalhem menos na parte burocrática e mais na parte que vamos gerar valor agregado para o negócio do cliente. E isso é uma coisa que você é expert. E aí queria que você falasse um pouco dessa pauta do impacto da tecnologia nesse mundo das finanças, assim, de aceleramento de processo. Não, perfeito. Para mim, isso é o ganho de produtividade no back-office, né? Na parte da operação administrativa, operação fiscal, né? Eu tenho hoje na minha equipe, a minha equipe da área financeira do Senac tem 70 funcionários, certo? Mas a gente faz a operação de todo o estado de São Paulo, certo? O Senac tem 11 mil funcionários, tem um volume de transações gigantesca, né? Nós temos 400 mil alunos. E eu conduzi um processo de transformação digital na minha área, na área financeira e em outras áreas do Senac como um todo, que era, nos nossos cálculos, lá hoje eu deveria estar com 115 funcionários, para dar conta do volume de atividades administrativas que a gente tinha, certo? Não vou nem ter espaço físico para isso, certo? Então, como é que eu uso a tecnologia? E todas as empresas estão fazendo isso hoje. Como é que eu automatizo o processo para eliminar atividades que não agregam valor, que são atividades repetitivas, né? Conciliação bancária, né? Buscar relatório na Receita, né? Então, o que nós fizemos? A gente tem um monte de robozinhos trabalhando lá, certo? Que são tecnologias de apoio, né? O pessoal até entra lá, fica imaginando, vai sair de algum armário um robozinho andando ali no chão e vai buscar as coisas, né? E, na verdade, a gente fala no RPA, que é Automação Robótica de Processo, que é um robô de teclado, né? Como é o chatbot? É um robô também, é um sistema de inteligência que ele executa atividades, né, que um ser humano faria, mas de forma repetitiva. Você coloca lá para ele trabalha 720 horas por mês, te custa menos do que um funcionário, ele trabalha sábado, domingo, feriado, de madrugada. Aliás, um bom horário para ele trabalhar é de madrugada, que o sistema está mais tranquilo para ele trabalhar. É mais rápido, né? E aí você tem um baita ganho de produtividade. E as equipes, né, no começo o meu pessoal fala, tá, mas espera aí, então você está querendo dizer que vai ter um robô que vai tomar o meu lugar. Aí eu falei, não, ele na verdade é o seguinte, você gosta de fazer conciliação bancária? Eu já fiz por muito tempo na minha origem. Vocês já fizeram. Puxar o extrato no banco e ticar com a contabilidade para ver se não tem nada errado. Eu falo, cara, o que isso agrega de valor? O que agrega de valor é você fazer gestão do fluxo de caixa. O que agrega valor é você fazer gestão do planejamento tributário. Análise das demonstrações contábeis. Mas se não tem tempo, se não dá tempo... Cara, eu vou para a operação, eu caio naquela velha história, eu vou na operação de conciliação e o que eu entrego para os gestores, que é para o processo de tomada de decisão? Informação relevante, mudar as coisas e para isso eu preciso ter ganho de produtividade. A inovação tecnológica nos possibilita hoje. Certo? Hoje a gente discute bastante, né? Em todos os momentos a gente vê aí, estamos falando do chat GPT, né? Inteligência artificial generativa, né? E que vai dominar o mundo. Cara, na verdade, nós vamos ser híbridos, certo? Nós vamos ter a inteligência artificial trabalhando para a gente e vamos nos tornar mais competitivos, mais competentes, mais produtivos. Todos. Talvez não. Porque talvez nem todos estejam preparados. Mas não tem como você imaginar você não ter essa tecnologia como seu aliado. Eu carrego no meu celular, eu tenho, certo? Aliás, eu tenho o Gemini, eu tenho o ChatGPT,
né? E, cara, de vez em quando, até algumas coisas de conselho. Antes da gente conversar, eu pergunto lá para ele quais seriam uma boa diretriz estratégica, né, para uma empresa de assessoria contábil, paraná, no mercado tal. Ele dá algumas sugestões lá, e inclusive com fontes de Eu escrevi o referência. nosso planejamento estratégico, eu escrevi junto com ele. Sim. Que eu tenho um robozinho lá que chama CEO. Aí tá o robozinho CEO. Eu contei a história da Tausch inteira pra ele, eduquei ele, mostrei toda a estrutura, contei faturamento, contei tudo. Ele me ajudou a fazer análise SWOT, me ajudou a montar um planejamento estratégico. E você tem a liberdade de falar pra ele, você tá muito burro. E você ensina Não ele. tá Na profundo, próxima, fala, cara, você é muito superficial. Você vai ensinando ele, certo? Se você manter aquele prompt lá e você souber utilizar bons prompts, cara, ele vai ser uma baita de uma ferramenta. Como pode, né? O negócio virou quem sabe fazer a melhor pergunta, né? Exato. É o que a gente sempre fala, né? Principalmente quando a gente está falando de inteligência artificial, é engenharia de prompt. Exato. Certo? E aí é uma outra discussão que a gente tem do ponto de vista educacional, certo? Para você ter bom prompt, que é fazer boas perguntas para o sistema, você tem que ler bem, você tem que ter um bom conhecimento cultural, certo? E isso é seu. Senão, daqui a pouco, você vai ter que ter uma inteligência artificial para elaborar prompt para o outro prompt. Então, deixa os dois conversando e sai. É quase isso. Então, você tem que ler, você tem que ter tempo para reflexão, para você pensar, para você estruturar bons prompts. Esse vai ser o profissional do futuro. Do futuro, não. Ele é do presente. Agora, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Na sua fala aí, você falou um pedaço dela que isso tudo vai nos ajudar a ser mais produtivo. Mas às vezes a gente fica com a sensação, né? Tipo, é uma pergunta meio que pessoal, que a gente já faz tanto, que a gente já trabalha tanto, mas eu tô conseguindo refletir, né? Em relação a esse tema. Mas como assim ser mais produtivo? Deixar a inovação, a tecnologia fazer esse trabalho repetitivo, tal, que você está comentando, mas a gente ser mais produtivo em quê? Né? Em gestão do negócio, em gestão da nossa inteligência emocional, em que exatamente assim você enxerga que a gente vai ser mais produtivo ou tem que se preparar para ser mais produtivo? Não, eu costumo, inclusive em sala de aula, dizer que para mim, ganho de produtividade é fazer mais com o mesmo. Normalmente o pessoal imagina fazer mais com menos. Não, é fazer mais com o mesmo. E o que é fazer mais? Né? Você conseguir ter um tempo para ler um livro, mesmo que seja no seu dia a dia, ou participar de um curso, certo? Você vai ter que fazer mais rápido ou melhor algumas coisas para sobrar esse tempo. Sim. Porque o mesmo é você na sua jornada diária de trabalho de 8 horas, certo? Tá, mas para isso eu falo, não dá. Eu não posso fazer um treinamento. Se você conversar com a sua equipe e você cobrar dele, cara, você precisa fazer um curso do Copilot lá da Microsoft, que o Excel vai estar integrado a um sistema de inteligência artificial. Tá, mas eu não tenho tempo. Qualquer pessoa da equipe, você vai lá, não, eu não tenho tempo. Eu tenho nota fiscal para conferir, eu tenho que... Falo, tá, mas espera aí, é fundamental você ter tempo para se desenvolver, para entender novas tecnologias ou novos conhecimentos. Como é que eu faço isso? Quando a gente fala de ganho de produtividade, é ter ferramentas que acelerem determinados processos e te dá um tempo de sobra para você pensar estratégico, para você adquirir novas competências, né? Para que você faça o seu trabalho melhor, com maior valor agregado, certo? E isso, para mim, é o que a tecnologia pode te trazer de benefício para o valor agregado. Mas aí vale uma coisa que é para o próprio empreendedor, para o empresário, certo? É ele ter essa consciência que liberar tempo do funcionário lá é uma forma dele desenvolver com novas competências e te ajudar a crescer no futuro. Certo? E naquilo que nós falamos, eu faço tudo, eu sou mão na massa porque eu domino tudo. Cara, as outras pessoas têm que ter uma competência similar à sua, desde que ela tenha tempo. Entendi. Todos nós precisamos de tempo. E assim, para mim, um ponto que é muito importante que eu tenho acompanhado bastante. O Brasil, ele está no pleno emprego, vamos dizer. Né? Então, uma taxa de desemprego baixa, muito embora tenha uma geração neném, né, que nem trabalha e nem estuda, que está fora desse cálculo, certo? Sim. Se o Brasil tivesse uma possibilidade hoje de crescer 7% o seu PIB, a gente vem com um crescimento aí gradual, né? Perspectiva talvez que a gente não consiga manter isso, mas, cara, se por algum motivo fala, não, agora o Brasil vai produzir muito, vai vender muito serviço, cara, a gente não tem mão de obra. Não tem. Que loucura, não tem mão de obra. Não tem.
Aí fala, não, mas é simples, você tem um monte de pessoas que não estão nessa conta, que eles nem trabalham nem estudam. Ah, então tá, bota ele para trabalhar amanhã. Você vai ter que investir maciçamente em educação, em preparação, etc. Né? E aí você vê, né, nós somos privilegiados, estamos numa região com um PIB enorme, se juntarmos aí a macro-região aí de Jundiaí, com potencial de crescimento, todos que estão nesse... Tem um potencial de crescimento muito grande. Né? Pensa na Tausch. Se hoje vocês tivessem um potencial de dobrar o número de clientes, vocês dariam conta? Com o mesmo time? Não vai ser com o mesmo time, você vai precisar de mais gente. Vai precisar de mais gente. E você vai encontrar no mercado? Nossa, difícil. Não, vai ter que subir preço. Vai ter que subir preço para subir salário. Vai ter que botar um salário bom lá, etc. Né? Vai ter. E ainda, serviços é uma mão de obra qualificada. A nossa é super qualificada. A indústria é mão de obra qualificada, certo? Não tem mais hoje o cara que só aperta parafuso. Né? E aí o que vai acontecer? É tudo uma máquina robô, né, cara? Tem que ser um engenheiro por detrás dela. Exato. E essa mão de obra, ela não tem. E se ela não tem, eu vou precisar de tecnologia, certo? Eu vou precisar pôr o robô na fábrica, eu vou precisar colocar o robô no escritório para dar conta desse potencial crescimento que a gente terá. Vai para o agronegócio, vê o tanto que os caras automatizaram, certo? Aquela colheitadeira lá, só tem um operador lá dentro que é um cara muito bem treinado, que é só para não deixar ele fazer besteira, porque a irrigação que ele faz, a colheita que ele faz é milimetricamente calculado por um satélite que manda informação para dentro de um sistema de inteligência artificial que não deixa ele errar 1 milímetro. Certo? É tecnologia pura. Imagina se nós tivéssemos que ter operários braçais fazendo a colheita. Fala, cara... Ô, Márcio, e você vê que dá para inovar em todo segmento, independente do tipo do negócio, o momento da empresa... Todo negócio dá para trazer alguma inovação para ele? Sim, mas vamos só traduzir o que é esse termo inovar, né? Porque se você colocar hoje lá no Google, qualquer um que fala no salão de beleza, aqui a gente inova no corte de cabelo, né? Aqui a gente inova, inovação, todo mundo fala em inovação. Né? Inovação é você introduzir uma novidade, né? Inovação está ligado à novidade e depois a gente fala qual é o grau de novidade. Uma inovação disruptiva tem um alto grau de novidade, né? Foi lá atrás Airbnb, foi lá atrás o Uber, que a gente tem dificuldades hoje de colocar inovações disruptivas, mas a gente tem condições de fazer a inovação incremental. Melhoria de processo. Né? Se a gente voltar ao passado, melhoria contínua, certo? Sim. Melhoria contínua, Kaizen. Simplificar um pouco, né? Desmistificar, né? O inovar é fazer diferente e melhor, né? Porque não adianta você fazer diferente... Pior, né? Você tem que fazer diferente e melhor para que dê uma experiência melhor para o cliente, certo? Para que você otimize o uso do recurso, e o recurso pode ser o recurso humano, pode ser o recurso tecnológico, o recurso produtivo, certo? O recurso que você extrai da natureza. Se eu mando para uma fábrica, por exemplo, a cana, para fabricar o álcool, e eu não tenho uma tecnologia que me ajude a usar os resíduos, inclusive para virar ração ou outro, cara, é desperdício de recursos da natureza, certo? Então, quando eu faço uma pequena melhoria de processo, eu estou inovando do ponto de vista de utilização de recursos. Toda empresa tem essa possibilidade. Um salão de beleza, ao colocar um aplicativo para o cliente agendar um horário dele, certo? É uma inovação. É uma simples inovação. Assim. Simples assim. E, cara, eu tinha que parar para atender o telefone para poder agendar o horário lá do cara. Eu poderia estar cortando um cabelo. Ou teria que contratar alguém para colocar, fazer a minha agenda. Custo alto, não acha a pessoa. Custo alto, que é até bom, gera um emprego a mais. Mas assim, tá, agrega valor. O que o cara quer é garantir que o corte de cabelo fique bacana, que vai contribuir para a autoestima dele, para o visual, e ele não quer ter muita dor de cabeça. Se ele entra lá e tem um aplicativo e que eu marco, olha, tem esses horários disponíveis e vai, cara, deixa eu conversar na hora que você estiver cortando o cabelo. Certo? Para conversar com a pessoa, falar lá sobre o jogo de ontem, sobre como é que está indo o Campeonato Brasileiro de Futebol, como é que está indo a política, etc. Cara, é uma pequena inovação. Parece pequena. Agora, para a experiência do cliente, poxa, muda tudo. Muito bom, muda tudo. A inovação dos espaços, as barbearias, né, que ressurgiram, certo? É uma inovação de experiência, inovação de espaço, certo? Sim. O cortar o cabelo é a mesma coisa, mas você tem uma experiência diferenciada. Você vai lá, tem uma cervejinha se você gosta, tem um café,
ter um refrigerante, um espaço agradável, dependendo do lugar tem uma mesa de sinuca para você. Isso Mudou tudo o é quê? inovação, ou não? É inovação. É, não é? É inovação. É porque a galera fica pensando que tem que ser sempre algo muito disruptivo, algo muito novo, etc. Se você tiver condições, recursos financeiros para causar inovação disruptiva, ótimo. Inovação disruptiva demanda muito recurso. Demanda muito recurso, certo? Então, quando a gente olha, o Brasil, quando você tem lá no grau de inovação, que no Brasil ainda é baixo comparado com a maioria dos países, né? Basta ver pelo registro de patentes que a gente tem, de novas ideias, ele é muito baixo. Inovação disruptiva está nos grandes países desenvolvidos, está lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, está na Europa. China da Ford agora, né? Sim, sim, porque eles investem uma bala para isso, né? Então eu tenho bilhões sendo canalizados, direcionados para inovação disruptiva. Cara, deixa isso para os grandes. Deixa isso para os grandes, a não ser que você seja um cara muito inteligente, tenha uma ideia fantástica que vai revolucionar o mundo, cara, pega isso e busca um investidor. Porque você teve a ideia. A novidade vem da cabeça das pessoas. Depois você tem que fazer uma prova de conceito, um MVP, prototipar, tentar verificar se isso é sustentável. E, cara, pode virar uma empresa de bilhões, certo? Mas, poxa, isso é para um universo muito pequeno de pessoas, de empresas. Vamos ficar no nosso, que é o nosso universo. Inovação incremental, inovação de serviço, inovação de produto. Essas são as startups? As startups. Né? Eu gosto muito de assistir o Shark Tank lá. E para mim é tudo que você está falando isso. Aí. Se eu for um investidor, o que eu quero numa startup? Ele tem um grande potencial de escalar esse negócio, né? E dobrar de tamanho, né, em alguns meses e crescer 10 vezes, certo? É o Nubank. Pegar né? um negócio tradicional e fazer esse negócio virar um negócio escalável. Né? Exato. Eu tenho uma ideia de um escritório de contabilidade que vai ser feito tudo pelo WhatsApp. Certo? Eu converso com o meu contador pelo WhatsApp, que vai ser um robô, e ele manda as guias, manda um planejamento tributário para mim, a qualquer momento que eu tiver. Cara, já tem tecnologias assim, mas eu tenho uma que o grau de assertividade dele vai ser de 99%, certo? E eu transformar isso em uma tecnologia, em um protótipo, e ele for algum investidor, vai falar, cara, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Você só fala importantíssimo, cara, que a gente tem de viagem na maionese, né? Tipo, eu vejo, até por mim, eu já viajei muito na maionese, tipo, eu vejo nos clientes, sabe, fantasiando muito a questão da inovação, e tem muita já inovação existente que não está aplicada. Tipo, você não precisa inventar a roda, pega que alguém já inventou e aplica no seu negócio, não precisa criar agora a sua, né? Eu preciso de tempo para ver essas ideias que estão circulando por aí, essas novidades. Exato, você tá com a cabeça... Cara, eu preciso trazer isso pro meu negócio. Você tá com a cabeça fria, né? Tipo, E para nós, né, pensando em Brasil, você tem como entender as tecnologias, as inovações que estão acontecendo no mundo e trazer para cá, né? Tropicalizando, vamos dizer. Né? Não adianta você trazer uma ideia, né, lá da Suécia, né, e querer implementar aqui, porque a gente tem as nossas particularidades, né, nossas idiosincrasias. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Cara, como é que isso poderia ser utilizado dentro do meu negócio, para melhorar a experiência do meu cliente, para agregar valor para o meu cliente, certo? Mas se vocês ficarem sentados na cadeira de vocês... Da operação. Você jamais vai ver isso. É tão simples ninguém como vai querer... Ninguém vai te mandar falar, olha, eu vi uma ideia bacana aqui para o seu negócio. Você não vai estar pronto para ver. Você tem que estar pronto para enxergar. É como querer ver carro vermelho. Eu falo pro pessoal, para ver carro vermelho na rua, você tem que querer ver. O carro tá passando na sua frente, você nem dá importância. Vários carros, um monte de gente passando assim, mas você tem que querer ver carro vermelho. Você tá procurando por carros vermelhos para você ver ele, que eu acho que é um pouco dessa questão da tecnologia. Tem muita coisa simples que tem grandes impactos, né? Sabe o que eu queria te perguntar? Eu queria positivo. Eu sou um cara positivo, você já me conhece, né? Eu sempre olho o copo meio cheio. Precisa ser. Qual a velocidade que uma empresa que tem esse olhar, esse viés mais de que seja na parte mais administrativa, assim, esse viés mais tecnologia, quão mais rápido a gente consegue ir? Quão mais rápido alguém que implementar isso, tiver com esse olhar, vai conseguir ir mais rápido que uma empresa que não olha para isso? E qual, nessa visão mais macro, que você falou de PIB, que eu acho massa, assim, ver esse contexto mais macro do nosso país, e qual que é
o time que isso vai acontecer? Quantos anos a gente tá falando que isso vai acontecer? Porque é muita coisa. Não, pra mim o chat GPT tá vindo, eu falo nas reuniões, o pessoal fala, cara, esse negócio é a nova internet, isso aqui mudou tudo, isso aqui é assustador, como a gente não tem nível de consciência nem pra perguntar, pra usar. Minha cabeça é tipo assim, meu, isso aqui... A galera não tá entendendo. Eu falei, meu, isso aqui muda tudo, cara. Eu já sei, tipo, se meu cliente vai cancelar contrato, já dá pra saber antes, porque, tipo, ele já consegue ler as conversas de todas as conversas relacionadas ao nosso escritório. A gente grava as ligações, a gente grava as conversas de WhatsApp, a gente tem os e-mails gravados, tem o portal do cliente gravado. Tudo registrado. Eu já sei se meu cliente tá contente ou não. Já consigo saber agora. Porque o chat GPT tem potencial de ler todas as conversas e trazer pra mim um NPS sem eu perguntar NPS pro cliente. Exato. Cara, olha que loucura. O tamanho disso tem. Isso eu tô falando um exemplo de algo que a gente conversou esse tempo e falei, tem infinitas possibilidades. E aí, qual que é o... às vezes eu fico meio... Dá até uma... Sei lá, uma crise de ansiedade de pensar, tipo... Só na fala quanta dele coisa você tá já vê acontecendo, que... meu Deus do céu. Vamos ter que sair daqui agora. Para de gravar isso aqui. Vamos correr lá aplicar essas tecnologias. Sim. Qual é o time de tudo isso na sua visão? Assim, você como tem um cara experiência, tá um mundo muito maior que o nosso aí. Tá. Bom... Foi duas perguntas. Isso, aí, mas né? deixa eu só separar a questão do que foi o chat GPT, da inteligência artificial generativa. Ela não é nova, ela vinha já sendo construída. O Google mesmo usa muito, né? Isso, já vinha sendo utilizada, né? A gente tem que separar o que é inteligência artificial, certo? E o que é inteligência artificial generativa, que é o que a gente está falando, né? O Waze é uma inteligência artificial, Exato. já usa o Google, é uma inteligência artificial. O que veio, e aí foi com muito investimento, certo? E com a jogada de mestre, certo? Da OpenAI. Eles tinham dinheiro e eu tenho uma ferramenta que é bem interessante, é um MVP, eu vou disponibilizar de graça. O mercado. De graça. Cara, de graça? Sim, de graça. Né? Colocou lá para você, em uma semana já tinha lá 10 milhões de usuários, é um case de sucesso enorme. O número de pessoas que baixaram, porque era de graça, e as pessoas começaram a treinar essa inteligência artificial, que ela já vinha sendo treinada. E aí o que ele falou? Cara, todo mundo quer. Todo mundo quer. Se você, há um ano atrás, imaginando que teve um grande impulsionamento em 2023, chegou um determinado momento que se você conversasse com a sua secretária, né, com a babá dos seus filhos, ela ia falar aquele tal de chat GPT. Cara, entrou no vocabulário de todo mundo. É verdade. E para qualquer pessoa que você conversar, e falou, cara, pergunta para o chat GPT. Antes a gente falava, pergunta para o Google. Aliás, você pode perguntar para o Google, que a ferramenta dele também é uma inteligência artificial generativa, mas está lá. E aí o que as pessoas passaram a fazer? Divulgar, certo? Utilizar e treinar. E o que eles passaram a fazer? Eu vou te cobrar uma licença mais sofisticada. Você quer utilizar uma versão desatualizada? É de graça, com limite de usos. Cara, eu vendi pra caramba. E a tecnologia, ela tá lá, é a mesma. A OpenAI, ela ainda está tendo prejuízo, certo? É uma startup. E ela fez um investimento. Agora, o que vai acontecer? Né? Cara, você tá refém. Você está refém dessa tecnologia. E você tem N tecnologias que utilizam o chat GPT para fazer novos aplicativos, como você mesmo falou. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Foi muita grana. Certo? E como é que, se nós parássemos para pensar há 4 anos atrás que isso ia acontecer, nós teríamos começado a nos preparar e falar, gente, tem um curso de uma ferramenta que o pessoal está dizendo que vai lançar. Ninguém avisou para a gente que ia lançar. Né? Então, eu coloco isso como uma inquietação. E a próxima? E a próxima? A gente não sabe, né? Eu fico com a sensação que parece que a gente não tem mais pra onde ir, né? Isso. E aí, a gente costuma usar muito um termo que é o FOMO. Fear of Missing Out. Que é o medo de você estar por fora. Né? Eu tô com medo, por exemplo, de vir aqui para esse podcast e de repente surgiu alguma coisa ontem e falou, mas você ficou sabendo que agora tem uma ferramenta brasileira de inteligência artificial generativa que eu falo, cara, eu não vi. Alguém falou? Eu falo, pô, eu tô por fora. Eu tô por fora. Então todo mundo tem esse medo, certo? Não tenha esse medo. Agora, o único detalhe, mantenha a sua antena ligada, porque tem muitas coisas boas. E o principal, tem muito lixo também, né? A gente vai ter que conseguir fazer ali, em cima daquilo que você falou, cara, tem muita coisa, o que eu uso para minha empresa?
Lá no Senac, e a gente sempre recomenda para as empresas, a gente tem um funil de inovação. Como é o funil de vendas, certo? A boca aqui em cima é muito grande, tem um monte de ideias. A gente vai peneirando e fala, não serve, não se aplica. Aí, de repente, daquelas 200 coisas que nós vimos, tem 5 que falam, cara, isso é viável economicamente, a gente põe isso rápido, então foco nesse daqui, certo? Isso vale para todo mundo. Não adianta você ficar olhando para esse universo de coisas, mas já vou pôr tudo isso em pé, até porque custa. Funil, certo? Peneira. E vai identificando aquilo que você consegue utilizar para potencializar o seu negócio, a experiência do seu cliente, mas isso demanda tempo. Sim. Demanda tempo. Pela proporção que você falou de 70-30, eu tô fazendo as contas de cabeça, a gente tá falando aqui de uma semana, de 5 dias, eu tenho que ficar um dia e meio olhando pra... Um dia e meio, tipo, parado. Tipo assim, parado assim, entre aspas, tipo, com calma, tipo, ó, deixa eu procurar, deixa eu ter conversas diferentes. Sua cabeça livre, aberta, né? O funil primeiro está na sua cabeça. Exato. Depois você pode usar uma ferramenta para poder registrar, porque a sua cabeça pode esquecer. Então você pode utilizar. Mas, cara, escuta ativa, mente aberta, certo? E estar nos lugares E é certos. difícil, né? Eu fui educado para trabalhar muito. Então, meu pai sempre me educou, não, você tem que trabalhar muito, trabalha, porque quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Aí eu comecei a estudar e falei assim, cara, não é essa geração do meu pai, do meu sogro, a sua até, uma parte, foi, quem trabalhou mais, ganhou realmente, essa galera era muito trabalho. E aí eu ficava nessa também, ó, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar muito. Aí eu comecei a estudar, falei, cara, se eu trabalhar muito, cabeça baixada, eu não vou conseguir ver. Aí eu aprendi, pô, eu tenho que, obviamente, trabalhar muito, mas é mais sobre pensar do que sobre ficar executando. Né? Só que isso é muito difícil de você mudar, né? Eu tratei muitos anos, fiquei anos na terapia tentando tratar isso, e eu falava com o meu terapeuta, falei, cara, eu não me sinto útil pro negócio, tipo, eu sei que eu tenho que fazer o negócio, mas eu aprendi que eu tenho que fazer, ter um olhar mais calmo, ler mais, estudar mais pro meu negócio, às vezes, sei lá, meditação, respirar comigo mesmo, ter meu momento de paz interior para poder tomar decisões assertivas. Mas eu acho que isso aí é inútil, ao mesmo tempo a minha cabeça fica tipo olhando, sabe? Inútil. Vai trabalhar. Fica vai atender cliente, vai. Você não tá trabalhando. Senta lá e vai lançar os boletos e tal. Aí eu ficava tipo, nossa, como que. Tipo, aí eu fui tipo. Aí você vai querendo aprender, eu fui tipo, tá bom, isso é trabalho. E hoje eu acho que, sei lá, ainda me sinto culpado por vezes, mas eu tento investir boa parte do meu tempo nisso. Mas eu tenho um exemplo muito, muito bom. Eu tenho um grande amigo meu que é da área de tecnologia. E, cara, o cara é muito inteligente. Ele conta que quando ele tinha lá seus 17 anos, né, o pai dele trabalhava em uma indústria, lá na parte de ferramentaria e tal, e queria que ele seguisse a mesma carreira. Ele fez Senai, etc. Aí ele passou na UFSCar. UFSCar? UFSCar é a Universidade Federal de São Carlos, que é uma referência em tecnologia e informação. Não, UFSCar. UFSCar ou UFSCar? UFSCar. É UFSCar? Tem a Sorocaba também, né? Isso. Mas é UFSCar. Ah, tá bom. Vamos UFSCar lá, tanto faz. É a Universidade Federal de São Carlos. É, isso aí. Certo. É que minha esposa estudou lá, por isso que eu falo. Tá. Na verdade, não tem nem o U nem o I. É a Universidade Federal de São Carlos. Ah, é mudo, né? Tá. Certo. Pode ser o seu I. Tá também. bom. Certo. Mas o detalhe principal que o pai dele falou, cara, você é vagabundo, né? E ele fala bem assim, os amigos dele, o amigo do pai dele, falou, ó, o vagabundinho lá do seu filho quer ir para a faculdade para não trabalhar. E, cara, você ir para uma baita... É muito difícil de entrar. Muito difícil de entrar. Mas na cabeça do pai dele, ele estava querendo fazer isso para poder matar o trabalho. E ele não, ele é um cara muito inteligente e ele falou, cara, isso vai mudar a minha vida. E mudou. Certo? E mudou a vida dele. Mas esse era o detalhe. O cara parar para estudar, para se desenvolver, 4 anos perdidos na vida, tecnicamente, porque você vai ter que ficar estudando, mas sem isso ele não seria o que ele é hoje. Eu adoro o exemplo do Usain Bolt, né? Que fica 4 anos treinando para 9 segundos, né, cara? Exato. O Oscar Schmidt, né? Que todo mundo fala Monsanto, e ninguém via que ele ficava lá 1000 arremessos depois do jogo, né? Para poder calibrar a Monsanto, certo? Mas vale o seguinte, eu, por exemplo,
eu trabalho pra caramba, né? Eu dou aula, né? Participo de conselho, trabalho no Senac, participo de N coisas, certo? Quando eu falo isso para minha esposa, ela fala, você tem que trabalhar menos. Cara, eu não tenho função operacional. O meu é tudo pensar, certo? É a minha cabeça, é pensar, é É participar de eventos, racional. é raciocinar, e óbvio que eu uso toda a minha experiência que eu adquiri ao longo Sim. do tempo, certo? Mas é pensar. E se alguém parar para olhar, eu estou lendo um livro e falo, cara, tá matando o trabalho. Eu estou lendo uma reportagem, falo, cara, tá matando o trabalho. Eu estou Mas lendo, eu estou me atualizando. isso é trabalho. É trabalho. Eu estou participando de um evento, eu fui no evento, e aí no evento, né, eu fiquei, por exemplo, 15 dias, fui para Califórnia, fui participar de um curso, falei, tá, pô, você pegou 2 semanas de férias? Falou, férias não, cara, eu fiquei o dia inteiro dentro de uma faculdade, ouvindo um monte de coisa, de pessoas do mundo inteiro, né? Mas eu falo, cara, não, você estava matando o trabalho. Não, Investindo, tá né? dentro da minha cabeça, o meu funil. E aí eu vou descobrir o seguinte, disso aqui, o que a gente consegue utilizar dentro do Brasil, dentro do nosso negócio, dentro do nosso contexto. Mas se eu não tiver esse tempo, nós não temos cabeças abençoadas que você dorme no dia seguinte, alguém enfiou uma ideia na sua cabeça. Acho que isso não existe. Ô, Márcio, e falando em experiência e tempo pra gente aproveitar também, todo mundo que veio aqui, né, cara, falou de gente, né? Tipo, todo mundo falou da importância de pessoas, desde o Cacheta lá no primeiro episódio e tal. E aí, lá no começo do nosso bate-papo, você falou que agora você tá buscando uma especialização em gestão, em pessoas e liderança. E aí, eu acho que pra quem tá ouvindo, pode ser meio incongruente, né? Tipo, a gente tá falando de inovação, de tecnologia, e agora o cara tá buscando pessoas, né? Mas as coisas se conversam e muito, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso agora, sabe? De pessoas, qual a importância das pessoas nisso tudo que a gente falou nessa quase 1 hora para trás. Por que pessoas agora? Sim, porque pessoas são aqueles que de fato transmitem valor, certo? Quem criou a tecnologia foram as pessoas. Aham. Para o bem e para o mal foram pessoas, certo? Eu vejo lá, nós colocamos dentro dessa nossa estrutura de equipe, a gente tem um chatbot que atende tanto os nossos alunos, como atende lá os nossos clientes, porque o cara quer uma segunda via de boleto. Ele quer uma declaração de pagamento que ele precisa para o imposto de renda, certo? Isso está dentro do aplicativo, antes alguém ligava, conversava lá, tinha um bate-papo com o pessoal. É bacana isso, né? Mas se as pessoas têm a tecnologia que vai servir para isso, qual o tempo que eu tenho maior das minhas equipes para ela prestar um melhor serviço? Prestar o melhor serviço está nas pessoas. Boa. Nosso desafio é como é que eu consigo agregar valor para o nosso cliente interno, né? Para o nosso aluno, etc. Eu preciso que as pessoas estejam preparadas para isso. Então a gente investe no desenvolvimento das pessoas. A gente cuida das pessoas. A tecnologia é um instrumento para facilitar as pessoas atuarem né? melhor. É um meio. Mas no final todo mundo quer ser atendido e ter ali o acolhimento das pessoas, em qualquer lugar, em qualquer equipe, né? E a gente vai perceber que daqui a pouco já tem, se você vê o Sicoob, os bancos cooperativos que tem, eles estão abrindo agência em um monte de lugar e os bancos fecharam todos. Verdade. Verdade. Aham. E assim, cara, eu detesto, eu tenho conta em 3 bancos, eu detesto, porque eu nunca consigo falar com o gerente. Uhum. Eu tenho que abrir um saque para conseguir falar com o gerente. Mas eu gosto da tecnologia. Daqui eu poderia fazer um pagamento, consultar minhas coisas, mas eu queria ter a liberdade de falar, eu quero conversar com o meu gerente. E não gerente tecnológico. Eu quero conversar com o meu gerente mesmo, certo? São pessoas. A gente vai voltar num certo momento que eu vou falar, tira esse robozinho da frente, que eu quero falar com o ser humano, certo? A gente vai precisar de pessoas. E as pessoas precisam estar preparadas e engajadas com isso, né? Na minha equipe, a gente investe demais no acolhimento, em fazer com que eles estejam bem, que eles tenham o seu tempo de meditação, de desenvolvimento, porque eu sei que o nosso crescimento para o futuro vai depender deles. Nossa, E deles massa. estarem bem preparados, certo? A gente investe em tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente investe
em pessoas, certo? E isso vale para qualquer negócio. Basta vocês imaginarem lá no escritório a equipe grande que vocês têm e prestar o melhor serviço para o cliente é eles terem tempo para essa atenção, para o acolhimento ao cliente. Pessoas engajadas, preparadas, motivadas, né? Com a estabilidade emocional, sem estar com medo de perder o emprego, porque vai ter um robô que vai entrar no lugar dele. E ele entendeu o seguinte, para você ter tempo para acolher e garantir uma experiência melhor para o cliente, bota tecnologia aqui, certo? É convencer eles, e isso é um papel da liderança. Porque as pessoas têm medo. Sim. Né? Porque eu tenho medo do que o meu chefe está pensando, certo? E a nossa equipe embaixo está falando, cara, ele está escondendo o jogo. Na verdade, ele está com o facão guardado. A qualquer momento eu vou estar desempregado. Eu falo, cara, traz, vamos conversar. Isso não vai acontecer. Porque eu tenho um grande potencial de crescimento. E você vai me ajudar nisso. E você vai crescer junto. Porque se a Tausch cresce, a equipe que está lá, eles vão crescer. Essa é a nossa Eles fala vão crescer. faz mais de 6 anos. Né? Certo? Agora, para crescer, a gente precisa de conhecimento técnico, a gente precisa de pessoas dedicadas ao cliente, preciso ligar para o meu cliente. O meu NPS depende muito do que é o meu contato com o cliente. Boa, Márcio. Certo? E isso são pessoas. Se um chat, né? Eu sou cliente da Tausch, certo? Se um chat começar a conversar comigo muito pela Tausch, eu vou olhar e para algumas coisas eu quero que seja mesmo, certo? Mas para outras, eu vou ligar e vou falar, cara, então eu vou pegar a UP, por exemplo, que é tecnológico, então eu não quero mais vocês, só vou usar o celular. Não é isso que acho que 90% da clientela de vocês ou do potencial de mercado quer. Ele quer conversar com vocês, quer conversar com as pessoas que estão lá no escritório, sabendo que tem uma tecnologia que vai ajudar você a entregar. Certo? Entrega de valor. Tudo tá virando serviço, né, cara? A gente já ouviu muito isso de cliente. E esse movimento que você falou, de uma hora você coloca uma tecnologia para falar com o cliente, mas daqui a pouco você vai ter que voltar. A gente já passou por isso, né? Já. De querer investir muita grana em tecnologia, principalmente ali no primeiro atendimento, e quando, na verdade, e o movimento da pandemia também colaborou, a gente teve que remontar o time de suporte para entregar a humanização, né? Isso aconteceu porque a gente falava, não, a gente precisa investir, precisa colocar um chatbot. Um chatbot muito bom ali para entregar, para não sei o quê, para não sei o quê. Sim, continua fazendo sentido, né? Sim, tem essa robotização, mas ela tá até desligada. Sim, não, mas sem o cliente nem sabe, a gente usa essa tech mais por detrás, na verdade. Mas, o cliente não mais sente, no o back-office cliente não vê. né? A gente acabou arrancando a URA, lembra? Isso, a gente arrancou, hoje você não tem ligar mais. agora no Natal, você vai atender uma pessoa. Tausch, bom dia. Que é uma das nossas premissas de missão de negócio, de levar a melhor experiência para o cliente, e a gente entende que passa pela essa humanização. Eu detesto quando você liga no lugar, né? O seguro. Tecli 1. Fala, se você for cliente, já for cliente Tecli 1, aí digite seu CPF. Se você quiser falar sobre financeiro, quiser falar... Cara, meia hora depois, eu falo, cara, eu vou quebrar esse telefone. Certo? Porque para mim é uma inteligência burra. Certo? O ideal é, deixa eu fazer uma pergunta e já me direciona. Márcio, a inteligência que o cara coloca, às vezes ele tá pensando só no negócio dele, não tá pensando na experiência do cliente. Sim. Porque ele fala assim, não, eu vou colocar isso aqui na minha URA ou no meu atendimento do WhatsApp e operacionalmente aqui dentro do meu negócio vai ficar muito mais organizado, vai chegar mais filtrado. Só que ele não coloca o cliente nessa logística toda, não é verdade? Sim. E a URA, né, não sei se para todos, se todos conhecem o da URA, é aquele mecanismo Tecli 1, Tecli 2, deixa eu falar, mas ela é burra. Ela segue um script. Isso. É uma inteligência burra. Porque ela vai lá e ela tem que seguir todos esses scripts. E na maioria das vezes, não foi nem escrito para quem é por quem é um cliente. Eu não testei com o meu cliente e eu sempre falo, liga você. Liga você lá para você ver se você não vai querer quebrar aquele telefone, né? Então, o que talvez as novas tecnologias nos tragam rapidamente eu peguei que eu não queria falar com ninguém, eu só queria o meu extrato, eu só queria um documento. Na Tausch, eu só queria pegar uma nota fiscal de algum momento ou qualquer relatório e eu tenho essa tecnologia, ok, mas eu tenho que ter opção, eu quero falar com alguém. Acho que todos deveriam começar, né, com essa pergunta, eu quero falar com alguém.
Boa. certo? Uhum. Eu quero falar com o ser humano. E as pessoas vão valorizar muito isso, certo? E se valorizar, os bancos vão ter um problema hoje, certo? Porque eles canalizaram tudo para o mundo digital. Digital, é isso aí. Tudo para o mundo digital. É ganho de produtividade? É redução de custos para eles? Mas não sei se a experiência do cliente vai ser bom como a gente está imaginando. A minha experiência é péssima. Sim. Acho que todo mundo é péssimo mesmo. É. Mas a gente vem na contramão, na verdade, né? A gente, como tal, vem na contramão de oferecer realmente. Não, a gente vai hoje, né? Quase todos os sócios num potencial cliente. A gente tá, tipo, na contramão. Eu tô todo dia com o cliente. Não tô mais ficando no escritório. Eu tô só na rua. Eu tô, tipo, a gente tá na contramão de entregar uma experiência que passa muito por esse olho a olho, porque o nosso trabalho é muito consultivo, de vir entregar boa parte do que a gente falou aqui no olho a olho pro empresário. Fala, meu, faz isso, ó, vamos conectar com essas pessoas. E tem muita coisa que não dá pra falar aqui no digital. Sim. Principalmente essas coisas mais estratégicas, a gente vai ter que falar no off, né? E eu acredito que o off tem um valor agregado muito grande, que aí vai da gente saber transmitir isso pro cliente, né? Sim. E aí falando em tecnologias ou metodologias, é o UX, User Experience. Exato. Então, pro teu cliente potencial, o que valoriza para a experiência dele? Seja no aplicativo, o UX é muito mais para aplicativo, mas às vezes o cara não quer o aplicativo, a experiência dele, ele quer pessoas, ele quer a sua visita. Entenda. Tem outros que talvez não, mas entenda isso. Faça a jornada do cliente para entender o que agrega valor na experiência dele e o quanto que a tecnologia agrega valor. Isso é o que a gente mais investe hoje, reflexão, conversa, a gente fica... Porque é complexo, né? Você escalar relacionamento. E aí você quer crescer e ao mesmo tempo ter que manter, e aí aumentar o LTV de quem já tá na base para manter a base, e aparecer para mais pessoas do mercado, e aí você tem que ir gerenciando toda essa estrutura. Aí volta, obviamente, pessoas vão fazer com que a gente realmente tenha esse... Né, essa marca atrelada a uma excelente qualidade de serviço, a gente vê nesse trabalho, né? Exato. E vocês prepararem as pessoas que estão nas camadas, né, tático, operacional, conseguir fazer eles ascenderem, eles subirem para que eles possam visitar cliente. Todo mundo vai ter que ouvir isso aqui. Não, mas nosso PDI é basicamente isso. Né? A gente fica puxando todo mundo, ó, vamos, vem. O nosso time era bom ouvir isso aqui, né? Então, todo time vai ter que essa fala do Márcio, eu fico tipo, é isso, cara, é simples isso. Assim. Simples assim. Eu falo pra muita gente que a gente é praticamente uma escola, né? O nosso 7º andar lá, tipo, é uma sala de aula, e a gente montou uma sala de aula propriamente dito pra realmente puxar nossas pessoas. O PDI da galera lá o plano de desenvolvimento individual é forte pra puxar as pessoas pra gente aprender e poder... melhor Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então é isso, vamos finalizar. Eu fico até com dó de finalizar, porque o Márcio tem se deixar, cara, tem tanto conteúdo. Não, o Bruno já veio aqui, deu feedback já. Se deixar, a gente vai embora. Sim. E daqui a pouco o pessoal em casa já tá cochilando, né? Porque ele vai falando muito. Ô, Márcio, mas por fim, assim, que mensagem que você pode deixar, assim, para quem tá nos assistindo, né? Disso tudo que a gente falou, assim, que você pode deixar de uma mensagem, assim, para gerar um impacto para a galera que está nos vendo? O recado que eu sempre tenho transmitido, né, para todos que eu converso, na questão de retribuir, né? As pessoas se prepararem para os novos desafios, né? Educação. Eu gosto muito da educação, porque a educação é o que tem o potencial de transformar o mundo, é o que tem potencial de transformar uma sociedade, é aquele que tem o potencial de transformar uma empresa. Você pode ir do macro pro micro, certo? E as pessoas precisam se preparar para tudo isso que vem acontecendo. Então, invistam em vocês, aos empresários, aos empreendedores, invistam na qualificação do seu profissional, certo? Daqui a 3, 4 anos, quem não tiver o que a gente chama de literácia digital, que é entender de tecnologia para o dia a dia, certo? Ele está fora do mundo do trabalho, certo? Agora, comece isso já, porque é uma jornada que tem um caminho longo, certo? E quando a gente tem grandes poderes, a gente tem grandes responsabilidades, né? Eu, enquanto estou como professor em sala de aula, você tem grandes poderes, né? De poder mudar a cabeça das pessoas, mas tem grandes responsabilidades, fazer com que eles enxerguem que isso, primeiro, faz muito bem para ele,
Faz muito bem para a empresa que ele está, para a família dele e para a sociedade como um todo, mas depende dele, certo? Para o empresário é a mesma coisa. Cara, você tem que cuidar das suas pessoas. Você tem que cuidar das equipes que estão lá. Pensar na família daquela equipe. E a educação pode trazer essa consciência para ele e fazer com que nos próximos anos estejamos preparados para todos os desafios que temos pela frente. O Senac tem muitos cursos que são oferecidos, gratuitos, Senai também, Sebrae, e às vezes a gente olha e fala, cara, tem alguns lugares que mesmo o cara com bolsa de estudo, que ele pode estudar, às vezes o cara não quer ir. Às vezes ele não quer, certo? A gente tem que sentar e conversar com ele, falar, cara, para você continuar, né, sobrevivendo no mundo do trabalho, essas competências precisam ser desenvolvidas. Competências técnicas e competências comportamentais, soft skills e hard skills. Certo? E a gente está te possibilitando. A empresa possibilita, certo? Espero que todas, mas elas possibilitam. Agora, faz o PDI do cara e convence ele que ele precisa investir nele mesmo. Certo? Então, se eu pudesse deixar como um recado para o empresariado, é isso. Invistam nas suas pessoas por meio da educação. A educação transforma vidas, transforma a sociedade e transforma a sua empresa. Excelente. Monstro. Valeu. Salve de palmas aí. Cara, eu fiquei até, nossa, tipo, reflexivo assim, né? Porque a gente faz um check-in, sobe o voo aqui, né, para bater esse papo, fiquei tipo refletindo realmente sobre essa questão de gestão, fico, nossa, cara, parece tão simples vendo você falar. Muda até o clima, você percebeu? Eu fico tipo, nossa, cara, esse é o caminho. Mas ela parabéns. pode ser simples. Desde que você tenha tempo para internalizar isso, depois colocar em prática. Não é difícil. A gente não está falando de algo complexo que dependeria de um cálculo matemático extremamente sofisticado. São pequenas ações. Não, mas parabéns, Marcos, que a sua fala soa bastante como simples. Nossa, é simples assim, cara. Então é isso, pessoal. Assim que a gente nesse clima que a gente termina aqui o podcast de hoje, nosso Taustcast. Se você curtiu, deixa aquele like. Tem alguma dúvida que a gente não se aprofundou sobre tudo que a gente conversou? O Márcio tem monstro, assim, conhece demais do tema que a gente abordou aqui hoje. Deixa nos comentários. Se você acha que faz sentido para outra pessoa, compartilha aí, vai ser um prazer. Aí. A gente tá aqui realmente para levar conhecimento. A gente falou muito de conhecimento, é mais uma forma de levar conhecimento para mais pessoas e assim a gente poder levar o nível de consciência de todo mundo que tá à nossa volta. Beleza? Valeu, até o próximo episódio. Tchau! Obrigado, gente.